Olá, começa agora mais um episódio do Macro Review, o podcast de economia do C6 Bank. Nosso tema de hoje são as tarifas de 50% que os Estados Unidos começaram a aplicar na semana passada sobre vários produtos importados do Brasil. Empresas brasileiras que vendem para o mercado americano já têm sentido os efeitos do custo mais elevado das exportações. Mas vale lembrar que muita coisa mudou nos últimos dias, né? Cerca de 700 produtos foram liberados dessa cobrança extra, o que é uma boa notícia, mas a piora da relação comercial com a maior economia do mundo ainda é um ponto de preocupação. No episódio de hoje, a gente vai explicar qual deve ser o impacto real das tarifas para a economia brasileira. A economista Cláudia Moreno também conta como a ameaça dos Estados Unidos de aplicar sanções para quem faz comércio com a Rússia tem levantado preocupações por aqui. E a gente fala ainda da última decisão de política monetária no Reino Unido. O Banco da Inglaterra cortou os juros por lá, mas a votação foi bem apertada. Então fica aqui com a gente para entender melhor. Eu sou a Júlia Nunes. E eu sou a Bianca Alvarenga. E hoje é 11 de agosto de 2025. Vamos lá? Olha, a data para a aplicação das tarifas de 50% chegou e sem que o Brasil e os Estados Unidos alcançassem um acordo para aliviar a cobrança. Até semana passada, a tarifa para os nossos produtos era a mais elevada entre todas as que foram anunciadas pela Casa Branca. Agora, o único país que também vai enfrentar uma alíquota de 50%, além do Brasil, é a Índia. E apesar de um acordo não ter sido alcançado, a gente teve uma pequena trégua no caminho. Os Estados Unidos concordaram em isentar parte das exportações brasileiras dessa tarifa maior. Para esses produtos, vai valer apenas o piso de 10% que todos os países receberam dos americanos. Cerca de 700 itens ficaram fora da cobrança extra, entre eles suco de laranja, fertilizantes, veículos, aeronaves e petróleo. Por outro lado, outros produtos relevantes, como café e carne, não tiveram nenhum alívio. Segundo cálculos do governo brasileiro, os produtos que ficaram isentos dessa cobrança maior representaram 45% das exportações do Brasil para os Estados Unidos em 2024. Então, na prática, a tarifa mais elevada vai incidir sobre cerca de 36% dos envios para o mercado americano, ou 15 bilhões de dólares, ainda considerando valores do ano passado. Esse não é um valor desprezível, claro, mas ele representa uma fatia pequena de tudo que o Brasil exportou para o mundo no ano passado. Só para você ter ideia, o total das exportações brasileiras somou 337 bilhões de dólares. E a gente ainda exporta outros 19% em produtos para os Estados Unidos que vão ser tarifados em regimes especiais, como as peças de carros. Por exemplo, a tarifa que está valendo para o setor de autopeças brasileiro é de 25%, que é a mesma tarifa que foi aplicada pelos americanos para o setor de autopeças de outros países. No fim das contas, considerando as isenções e os regimes especiais, a gente acredita que a tarifa média efetiva de exportação do Brasil para os Estados Unidos vai ficar perto ali de 30%, um valor que ainda é alto e que pode penalizar a parte da produção local. Essas isenções das tarifas tendem a mitigar o impacto negativo para o nosso PIB, mas os exportadores ainda vão encontrar dificuldades, principalmente aqueles que não podem direcionar os seus produtos para outros mercados. Por isso, o governo brasileiro tem estudado um pacote para apoiar os setores produtivos afetados. Até o início da tarde dessa segunda-feira, quando esse episódio vai ao ar, a gente ainda não tinha nenhuma notícia oficial sobre essas medidas. E vale dizer que um anúncio pode acontecer ainda hoje, tá? Mas, por enquanto, o que tem circulado na imprensa é um apoio em linhas de crédito subsidiadas para financiar os produtores e até a possibilidade de o próprio governo comprar alguns itens que deixaram de ser enviados para os Estados Unidos. Pois é, e enquanto esse impacto para o PIB parece ser mensurável, ainda é difícil saber como as tarifas vão mexer com outras frentes da economia, como o câmbio. Nos dias depois do início da cobrança de tarifas, o dólar manteve a trajetória de queda e fechou a semana passada em R$ 5,43. Essa é uma pista de que, por enquanto, não tem uma grande preocupação nesse sentido. Agora, o risco maior para o câmbio está no âmbito das relações que vão além do comércio. Para o Brasil, enfraquecer os laços com a maior economia do mundo certamente não é uma boa notícia, começando pelo fato de que os Estados Unidos são o número 1 na lista de investimento estrangeiro direto no país. Então, vai ser importante acompanhar essa questão porque a permanência das tarifas elevadas ou até uma escalada na crise comercial com os americanos, tudo isso ainda pode ter efeitos mais significativos sobre a economia e o câmbio nos próximos meses.
E além da preocupação com as tarifas que já estão em vigor, um outro anúncio do governo americano levantou uma preocupação por aqui nas últimas semanas. O presidente dos Estados Unidos, o Donald Trump, ele ameaçou aplicar tarifas de até 100% contra países que compram energia da Rússia. É uma forma de aumentar a pressão pelo fim da guerra na Ucrânia. E o Brasil está entre esses países. A gente passou a fazer importações expressivas de diesel russo a partir de 2023. Para entender melhor o que está em jogo, a gente vai conversar com a Cláudia Moreno, que é responsável pela cobertura de Brasil no time de economia aqui do C6 Bank. Cláudia, antes da gente entrar nos possíveis impactos dessa nova medida dos Estados Unidos, você pode explicar como é a relação comercial do Brasil com a Rússia? O que exatamente a gente compra e vende para eles? Júlia, em termos de comércio, essa relação é importante, especialmente quando a gente olha para o fornecimento de fertilizantes para o agronegócio. Em 2024, os fertilizantes representaram 33% de tudo que o Brasil importou da Rússia. Cerca de 1/3 dos fertilizantes usados aqui veio de lá, o que mostra a relevância desse comércio para o agronegócio brasileiro. Mas hoje, o que o Brasil mais compra da Rússia são combustíveis. Como você já falou, esse volume cresceu bastante a partir de 2023 e atualmente representa 57% do que importamos de lá. Vale dizer, no entanto, que apesar dessa quantidade de combustível importado, principalmente diesel, o Brasil não depende da Rússia nesse sentido. Como os combustíveis são commodities, fica mais fácil encontrar outros países que possam vender para o Brasil. E no caso das exportações do Brasil para a Rússia, a gente vende principalmente alimentos como soja, carne e café, mas num volume bem menor se comparado ao que a gente importa de lá. Então, Cláudia, considerando essa relação comercial, por que ela tem gerado preocupações sobre a possibilidade de mais tarifas por aqui? Olha, o presidente Donald Trump ameaçou aplicar tarifas muito severas, nas palavras dele, sobre a Rússia, caso o país não firme um acordo de paz na guerra contra a Ucrânia. Inicialmente, o governo americano deu um prazo de 50 dias para um acordo, mas esse prazo foi antecipado para a última sexta-feira, dia 8 de agosto. Então, chegamos à data final, mas sem que a guerra na Ucrânia tenha acabado. O que pode acontecer agora é a penalização da Rússia e até de outros países. A OTAN, que é a aliança militar formada por países da Europa e América do Norte, ela tem alertado que quem continuar a negociar com os russos pode ser impactado por sanções secundárias. Um exemplo disso já aconteceu com a Índia. Na última quarta-feira, os Estados Unidos anunciaram uma tarifa extra de 25% sobre os produtos indianos, uma medida de retaliação porque eles continuam comprando o petróleo da Rússia. Com isso, a tarifa total sobre a Índia subiu para 50%, igual a que o Brasil já enfrenta sobre alguns produtos, como a gente falou agora há pouco. No caso do Brasil, não houve menção direta do governo americano de que a gente pode ser sancionado, mas senadores que foram aos Estados Unidos para discutir o impacto das tarifas alertaram o governo brasileiro de que a compra de petróleo russo pelo Brasil está gerando preocupações por lá e pode, inclusive, dificultar as negociações comerciais entre os dois países. Então, tudo isso é mais um fator de risco no assunto das tarifas, e é importante acompanhar para saber se as restrições relacionadas à Rússia também podem vir a impactar a economia brasileira. Agora a gente muda um pouco de assunto para falar da política monetária no Reino Unido. O Banco da Inglaterra cortou a taxa de juros em 0,25 ponto percentual na última reunião, para 4% ao ano, como já era esperado. Mas o placar foi apertado. Dos 9 membros do comitê, 5 apoiaram o corte, enquanto 4 votaram por manter os juros. Na ata, o Banco da Inglaterra citou a melhora progressiva da inflação nos últimos 2 anos e meio como uma razão para manter o ciclo gradual de cortes, mas ele expressou preocupação com pressões recentes vindas dos preços de energia, alimentos e itens administrados. Nos 12 meses até junho, o índice de preços ao consumidor, o CPI do Reino Unido, subiu de 3,4% para 3,6%, e a meta de inflação é de 2%. O Banco da Inglaterra prevê um aumento de preços no terceiro trimestre, mas acredita que a inflação vai melhorar no fim do ano, com os juros ainda em patamar restritivo ajudando nesse movimento. A instituição deu pistas de que novos cortes de juros podem ser feitos, mas reforçou que as decisões vão continuar sendo tomadas a cada reunião, sem um caminho previamente definido. Hora da nossa agenda. Eu compartilho agora os dados econômicos que a nossa equipe acompanha nos próximos dias. Amanhã, terça-feira, saem os dados de inflação ao consumidor nos Estados Unidos, o CPI. A gente acredita que o núcleo da inflação americana deve continuar elevado e existe aqui um risco de alta nos preços de bens, isso por causa das tarifas comerciais. No mesmo dia, no Brasil, a gente vai saber o resultado do IPCA de julho. A nossa expectativa é de uma expansão de 0,34% na inflação, impulsionada pelo aumento na tarifa de energia elétrica em São Paulo.
Já na quarta-feira, dia 13 de agosto, o IBGE publica a Pesquisa Mensal de Comércio, a PMC, de junho. A gente espera um aumento de 0,5% em relação a maio no varejo ampliado, que inclui veículos, materiais de construção e atacarejo. Na quinta-feira vai ser divulgado o PIB do segundo trimestre do Reino Unido. A expectativa é de uma desaceleração da atividade britânica. E terminando a semana, na sexta-feira, sai o resultado da Pesquisa Mensal de Serviços, a PMS, de junho aqui no Brasil. A gente projeta uma queda de 0,5%, com contração no segmento de serviços prestados às famílias. E com isso, a gente chega ao fim de mais um episódio. Muito obrigada por nos acompanhar até aqui. Se você gostou da conversa de hoje, aproveita para deixar um comentário na caixinha que fica logo abaixo da descrição do episódio. Quem faz parte da equipe econômica do C6 Bank são o Felipe Salles, a Cláudia Moreno, a Cláudia Rodrigues, o Eliezer Jacob e o Felipe Mack. A produção e o roteiro são desse time, junto com Bianca Alvarenga e Júlia Nunes. A edição de som e a gravação ficaram com Alain Fernando. A divulgação nas redes sociais é da Sabrina Munhoz. Lembrando que você pode seguir o Macro Review na sua plataforma favorita de podcasts. Assim, quando a gente publicar um novo episódio, você vai ser notificado. É bom para quem quer ficar por dentro da economia e para quem quer conhecer uma visão original dos fatos econômicos. Uma boa semana para você e até a próxima!